psicanálise e cloroquina. Essa relação que já foi abordada até no artigo, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, é uma relação que pode parecer despropositada, mas ela não é. E eu quero explicar isso aqui para vocês. Mas começando aqui pela questão da cloroquina, né? Só para a gente relembrar aqui qual foi o grande debate que a gente teve, porque às vezes o debate se perde um pouco quando a gente vai vendo outras coisas e o tempo vai passando. Cloroquina é um remédio que já existe, que já tem uma utilização terapêutica para outras coisas que eu não vou discutir aqui. Ele já está muito bem estabelecido no mercado. E durante a pandemia houve uma série de estudos, primeiramente in vitro, né, trabalhando com células, colocando cloroquina, né, em contato com o coronavírus, né, para ver ali o que acontecia. Esses estudos básicos, hoje a gente já tem uma outra interpretação, mas naquele momento havia uma ideia que talvez eles implicassem na ideia de que poderia ser um tratamento. Tá? Então, é sempre assim que começa. Faz-se os estudos básicos e esses estudos básicos vão apontar se faz sentido a gente continuar ou não. E aí, lá na França, um cara chamado Huit, ele fez uma pesquisa, ele era um médico, um pesquisador, ele fez uma pesquisa utilizando o seguinte: pessoas que tinham Covid-19 e não tomaram nada, não tomaram os medicamentos que eu vou falar aqui, um outro grupo que tomou cloroquina e um outro grupo que tomou cloroquina e azitromicina. E os resultados foram positivos em favor da cloroquina e principalmente nesse pacote aí com azitromicina. Os resultados foram bons. E aí se levantou um grande debate sobre isso, né? Nos Estados Unidos, quando essa notícia chegou, houve lá uma reunião com o Trump, né? Uma coletiva, porque durante a pandemia foram comuns, né, essas trocas de informações no serviço público com a população, e ele disse que era uma grande promessa, que ele se sentia bem em relação a isso, que ele estava apostando, que parecia uma coisa muito boa e que outras pessoas estavam jogando contra. Então ele naquele momento, ele fez uma defesa muito enfática da cloroquina, né? E por que as pessoas estavam muito céticas? Porque esse resultado ele era um resultado ainda muito preliminar, muito insuficiente, tal, que eu vou discutir com vocês aqui já já. E aí, no Brasil, veio essa mesma posição do Trump, porque havia um vínculo muito forte entre Bolsonaro e Trump, e o Bolsonaro começou também a fazer essa mesma defesa da cloroquina, né? Ele tem lá uma oportunidade em que ele diz que ele tomou e que ele melhorou com a cloroquina, tem quando ele diz que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína, tem a situação que ele dá cloroquina para a EMA lá do Palácio da Alvorada, ou seja, houve uma campanha massiva do governo federal em favor da cloroquina, né? E isso se espalhou também depois para a ivermectina. Pois bem, vamos fixar nesse ponto aqui. Como eu disse, houve uma pesquisa do Huit sobre cloroquina. Ela existiu. Qual que é o problema quando a gente discute isso? O problema é que esta pesquisa era ruim. Era uma pesquisa mal feita. Era uma pesquisa sem randomização. Como é que a gente faz para definir isso? Porque, veja, se a gente tem uma pesquisa e depois as pessoas vão dar opinião sobre essa pesquisa, principalmente nesse caso, que ganhou uma conotação política, é muito perigoso, porque cada um tem o seu viés, tem o político em que você acredita. Então isso acaba sendo muito complicado. É por isso que existe todo um campo de estudo de metodologia da ciência, que diz pra gente, por meio de 1 milhão de estudos, qual é o tipo de metodologia que é boa, que nos dá boa confiabilidade, e metodologias que são ruins. Então, para esse tipo de coisa, por exemplo, né, para a gente verificar se um remédio é bom ou não, o que a gente precisaria fazer? Nós precisaríamos fazer um estudo randomizado, controlado. Então, essa é a primeira coisa. O desenho de pesquisa tem que ser esse. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito ao N, a quantidade de pessoas que deveriam participar desse estudo. Então, é preciso fazer um cálculo estatístico para definir qual é esse N. Então, veja, eu tenho que avaliar qual é a metodologia, o desenho, estou falando do ensaio clínico randomizado, mas tem várias outras características, né? Ele tem que ser duplo cego, ele tem que ter um N grande, como eu falei, ele tem que ter uma série de coisas para garantir que, de fato, cada indivíduo não sabe o que está tomando, assim por diante. Bom, neste caso não aconteceu. Portanto, não é uma decisão que você toma depois de ver a pesquisa porque alguém defendeu. Ah, essa pesquisa é ruim, já que fulano, que eu sou contra, está a favor, então eu vou ser contra. Não. Se você pega qualquer livro de metodologia da ciência, está descrito lá de maneira muito simples. Quais são os critérios de qualidade? Se você pega as normas da Anvisa, no caso do Brasil, do FDA, no caso dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar, já tem normas muito claras
sobre o que a gente deve avaliar para ver se uma coisa tem evidência ou não tem. Se aquilo a gente consegue garantir que funciona ou não, né? Neste caso, a pesquisa do Ruich era péssima, péssima, ela era horrível. E aí, a defesa de um grupo político desequilibrou tudo isso. Toda essa nossa discussão mais cética, mais centrada, mais razoável, né? Eu, por exemplo, eu não vejo como uma contradição se o Trump tivesse feito um discurso totalmente pró-ciência, precisa de evidência, etc. e tal. Não teria uma contradição marcante com o campo da direita, não me parece. Em certas circunstâncias históricas, a depender de certos temas, isso é muito comum da gente ver, né? A direita ou a esquerda em algum lugar defendendo pró ou contra as evidências científicas. Mas nesse caso foi o que aconteceu. Eu conheço pessoas de verdade, médico assim que sempre foi práticas baseadas em evidências, pesquisa, porque gostava muito do Bolsonaro, porque defendia muito, porque tem a ideologia que leva a defendê-lo por vários motivos, né? Defendeu de maneira muito vívida, acalorada, a cloroquina e a ivermectina, por exemplo. Historicamente, essas pessoas não estavam nesse barco, né? Mas por conta desta adesão política, ideológica muito inflexível, eles passaram a fazer essa defesa. Aconteceu. E o contrário também é verdadeiro. Eu conheço pessoas que nunca gostaram de ciência, sempre foram muito reticentes, sempre foram contra, assim, e que passaram a defender ciência até debaixo d'água porque o Bolsonaro era contra a ciência naquele momento e elas são contra o Bolsonaro, não gostam do Bolsonaro por motivos ideológicos, políticos, etc. e tal. Então, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Qual foi, no final das contas, a defesa, nesse caso, que Trump e Bolsonaro fizeram? A defesa era o seguinte, vou resumir aqui. Para se utilizar um tratamento, você precisa de qualquer dado, não importa qual é a qualidade. E aí, essa defesa levava, então, a justificar a cloroquina. Porque o debate era esse. Não, mas tem uma pesquisa lá. Então, não importa qual é a qualidade da pesquisa. Só que importa que teve uma pesquisa. Tem um artigo justificando, então tá tudo certo. Pois bem, por exemplo, nesse debate que a gente está tendo sobre a psicanálise, o Christian Dunker, já fiz um vídeo aqui, não sei se já saiu, mas é um vídeo sobre a discussão dele sobre psicanálise e pseudociência, vou colocar aqui. Ele diz assim, que os autores do artigo, que eu já coloquei lá no começo aqui embaixo para vocês, falam que a psicanálise não tem evidência, e aí eles discutem lá 11 artigos, 11 estudos que foram feitos, e que são todas pesquisas muito mal feitas, pesquisas que não têm qualidade. Aí diz ele, então não é que não tem evidência, vocês estão falando errado, é que tem uma evidência fraca. Ora, no vocabulário científico é a mesma coisa. Se você não tem evidência suficiente para demonstrar uma coisa, então você não tem evidência. Por exemplo, vamos imaginar a Covid-19. Vamos voltar aqui, Covid-19. Vamos imaginar que eu tenha alguém que tenha Covid, eu digo, olha, eu creio que se eu der uma água com sal para ela de manhã, em jejum, ela vai curar. Eu dou água com sal, ela se cura. Digamos que eu publique esse estudo de caso, né? Isto é evidência? Eu posso dizer que a água com sal tem evidência? Não. Porque muito provavelmente ele melhorou, porque uma grande parte dos indivíduos melhora com o próprio sistema imunológico, porque existe regressão à média, porque existe uma série de fenômenos. Então, de fato, a rigor, eu posso chamar de uma evidência, no sentido de mais fraco da palavra evidência, no sentido de um dado. Mas eu não posso dizer que tem evidência. E a psicanálise é exatamente isso. A psicanálise não tem evidência, no sentido mais amplo, para nada, nenhum problema conhecido na espécie humana. Nada. Tem pesquisas de boa qualidade demonstrando que psicanálise é bom. Quando eu falo sobre psicanálise, as pessoas sempre acham que eu estou falando de autismo, porque é meu tema de pesquisa e tal. Não estou falando de autismo. Posso falar em algum momento, mas nesse momento eu não estou falando. Eu estou dizendo assim, psicanálise não tem evidência para nada conhecido na espécie humana. Obviamente que não tem em outras espécies, né? Mas só para ser mais abrangente possível aqui. Não tem evidência para nada. Aí você pode dizer, não, mas tem um artigo. Tem um, tem dois, tem três, tem alguns, de fato. Mas são sempre estudos muito ruins. E eu não defino se o estudo é ruim ou ele é bom, olhando para o estudo depois, porque eu tenho viés. É claro que se eu sou de uma área, eu vou puxar o saco daquela área. Eu sou de outra área, eu vou puxar a brasa para outra área. Não é assim que a gente faz. Claro, isso é pernicioso, pode acontecer, todos nós somos enviesados, eu também. Mas a gente faz isso olhando para os estudos que tratam de metodologia, pode pegar qualquer um. Eu vou colocar até um aqui para vocês, um livro aqui, que eu recomendo, vou até colocar o link aqui embaixo para quem quiser ler, que fala sobre metodologia de pesquisa, né?
Então, você precisa de uma boa metodologia de pesquisa para demonstrar uma relação. De modo que, aí é o ponto que eu queria chegar, fazer a defesa de que a psicanálise deve ser usada ou pode ser utilizada, por exemplo, no contexto público, é defender que uma coisa pode ser utilizada se tiver qualquer dado, independentemente da qualidade dele, se eu gostar daquela coisa. Portanto, eu não devo ter um critério rigoroso para oferecer uma coisa. Veja, esse é exatamente o mesmo caso, é a mesmíssima tese da oferta da cloroquina. A mesmíssima tese. Então, quando você defende uma coisa, você pode eventualmente estar falando só dela, mas ela, enquanto compreensão de como a gente deve escolher um tratamento, uma se estende à outra. Ou você tem um critério, e esse critério pode ser práticas com evidência, ou pode ser outro critério, mas precisa ter um critério claro. O que não pode dizer é assim, eu aqui digo qual a gente escolhe. Essa aqui eu gosto, põe. Essa aqui eu não gosto, não põe. Essa aqui eu não gosto. Essa aqui eu gosto meio, então põe só um pouquinho. Não dá para ser assim. Por 1000 motivos. O primeiro motivo é, quem é que está escolhendo isso? Quem é esta pessoa que está dizendo que gosta e que não gosta? Houve uma série de decisões durante o contexto de pandemia que vincularam a ação do Estado às práticas com evidência. Por exemplo, no começo da pandemia, o governo fez uma campanha que era para as pessoas não ficarem em casa, era para as pessoas saírem, né? Uma campanha contrária ao lockdown, no governo federal. E houve uma decisão, se não me engano, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que dizia não pode gastar dinheiro com isso, não pode veicular essa campanha, porque a ação do Estado está vinculada às evidências científicas. Porque o Estado é laico, porque o Estado ele é baseado na racionalidade, né? O princípio da racionalidade do Estado e assim por diante. E a ciência é aquela que mais se adequa a esse tipo de coisa. E aí, quando os autores do artigo que eu estou citando aqui, quando eles dizem que a psicanálise é negacionismo, o Christian Dunker diz no vídeo dele, não, mas eu não conheço ninguém da psicanálise que era negacionista, que era contra a vacina, que era a favor de cloroquina. Sim, mas a própria defesa, ela é negacionista, porque ela está negando o papel das evidências em orientar a gente para escolher o que a gente deve oferecer. O psicanalista ele pode até defender a psicanálise e ser, em outro contexto, contrário à administração, por exemplo, de cloroquina ou de ivermectina, né? Mas, no fundo, o seu discurso e a sua forma de existir e de se posicionar no Estado é uma forma que alimenta cloroquina. Ele é, por essência, um cloroquina. E esse é o grande debate. É um debate epistemológico sobre como que a ciência é produzida. Se você quiser entender mais, a gente acompanhando mais, segue aqui o canal, curte aqui e compartilha esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.